Heroínas da Dignidade, um livro de Flor Bela Catarina Malaquias. Memórias de Guerra, um invulgar testemunho de um feminicídio e a desmistificação da figura idolatrada de Jonas Savimbi. Dedicado a mim, a Guida Paulo, aos bebês queimados vivos, ao Sr. Kalitang, queimado vivo, ao Michel, queimado vivo aos 6 anos, às mulheres aguilhoadas pela morte anunciada, a Joãozinho, menina paraplégica, queimada viva, aos meus filhos queridos, Mônia, Telmo, Vado, Li e Gueri, as mulheres queimadas vivas, por defender a sua dignidade, ao papá Nelson Malaquias e à mamã Amélia Ussova Malaquias, aos meus irmãos João Ombo Malaquias, Germanas, Melita, Tita Malaquias, Laurinda Teresa Malaquias, Lapa Atai Malaquias, Emanuela Cássio Malaquias, Assis Viega Malaquias, Nelson Malaquias Júnior. Adeus à mamã, ao papá, a Gina Sapalo, aos meus filhos, por tudo, à natureza, pela generosidade, a mim, pela capacidade de me emocionar. Obrigado. Obrigada. Prefácio. Dos horrores à barbárie, exemplos globais do mundo, da Europa e de África. Este testemunho contra o esquecimento, escrito em forma de memórias, provém de uma das vítimas. Felizmente, ainda existem outras tantas vivas que podem certificar a verdade desse texto, que assume como um marco histórico sobre uma parte oculta da história recente de Angola. Na história do século XX, existiram casos de personagens despóticas com semelhanças do desequilíbrio e perturbação mental, provenientes de políticas de direita ou de esquerda, cujos comportamentos extremos geraram destruição e genocídios, protagonizados por Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, ou Idi Amin, Jean Bedel Bokassa, Omar Bongo, ou pelo particular amigo de Jonas Savimbi, Mobutu, nada tiveram a ver com questões de política construtiva, mas sim, no geral, usurpativa. Assim também é o caso concreto de Jonas Savimbi, com uma diferença: essa marca de destruição e de barbárie circunscreveu-se a uma região de Angola onde, aparentemente, não havia campos de concentração, gulags, nem campos de trabalho forçado, de forma evidente. Houve pior. Essa personagem conseguiu, estranhamente, replicar e juntar essas três formas de escravidão e de tortura, o que a geografia do terreno ajudou a concretizar. Conforme a descrição do livro, sobreveio o período escuro em que as pessoas se sentiram sequestradas. A sua vontade era irrelevante para abandonarem as matas. Savimbi passará a fase do isolamento, mantendo-as à mercê dos seus impulsos criminosos, sem se importar de os manifestar em comício. Aqui não tem onde se ir queixar. A comunidade internacional não vai saber. E quem tentar fugir é apanhado e leva um tiro. Para que esse fenômeno aconteça na história do mundo, surge quase sempre, num determinado tempo, um conjunto de forças sociais e econômicas em que a ideologia política assume as rédeas do jogo e para o caos, a fim de que o cidadão comum sinta que a sua paz está em perigo, provocando a esse mesmo cidadão o desencadear no seu interior de algumas pulsões violentas, para que o mesmo entre em ação, fugindo ou fazendo parte da guerra. Sabemos que os testemunhos escritos estão, irremediavelmente, ligados a um complexo processo dialético dos dramas do mundo, no qual recordar e esquecer são dois fatores dinâmicos e inseparáveis, pois, em boa medida, precisamos de recordar para limpar a alma, ou de apagar traumas passados. Hoje existem indícios de que Angola procura caminhar nesse sentido. A necessidade de termos esse trabalho de memória e de ultrapassarmos o luto melancólico pode passar pelo espaço textual, onde se registra a barbárie e o colapso humano, a sua regressão num nível de violência despida de qualquer significado, revelando naturezas extremas, memórias dolorosas de uma realidade trágica, gravadas na carne e na alma, contextos estes de difícil explicação da animalização do homem,
que talvez possam ser pistas úteis para percebermos para onde caminhamos, se os estados de barbárie e de horror estarão a diminuir ou aumentar ao longo dos séculos. Para quem o escreve e quem o lê, ou mesmo para quem o divulgue, o conteúdo histórico desta obra nunca deverá ser visto como uma honra, antes como um dever, em busca da clarificação dessa verdade oculta que teve como personagem central um líder desequilibrado, idolatrado e de alguma forma folclórico, estranhamente, ainda hoje, endeusado por muitas pessoas. O presente livro narra uma dura realidade diária sobre várias vertentes, apresenta um discurso limpo, simples e faz a descrição de factos e atos, numa linguagem direta, sem metafísica ou acrescentos de dor. Retrata de forma clara e evidente, desnuda, em boa parte, a complexa personalidade de Jonas Savimbi, bem como as várias situações limites que se multiplicaram num cotidiano de anos a fio, em círculos viciosos que se sucederam em série, muitos sem saída e, sobretudo, desumanos. A autora tem o cuidado de prestar uma homenagem de dignidade através do registro escrito dos nomes das muitas vítimas, maioritariamente femininas, que viveram num tempo inumano, tempo esse onde nada se constrói e muito se destrói. Esta próxima leitura deste livro pressupõe algumas pausas para reflexão e deciframento pessoal. Resta saber qual será a sua reação enquanto leitor. Será que manteremos a indiferença pós-moderna em que a nossa memória perde força de ação perante este quadro de horror de feminicídio? Dentro da crueldade psicopática descrita desse texto, onde o sangrar, o exacerbar, a dor infligida ao outro se tornam um gozo pessoal para Jonas Savimbi e, ao mesmo tempo, um espetáculo coletivo com evidência de perversão, a violência e a abjeção, fica claro que houve, em última instância, um refinamento estético destas práticas, com a teatralização encenada através do imaginário do feitiço e de outras formas manipulativas. Penso que pouco mais deve ser dito, a não ser referir o exagero da insatisfação humana de que depois de muitos consumismos de modas empobrecedoras, leva o homem a dizer o seguinte: cansei-me de ser moderno, agora quero ser eterno. Um facto da história é que os outros ditadores referidos também tinham esse sonho ou objetivo de serem eternizados. Essa mesma história do mundo ensina-nos que um ditador não passa de uma ilusão ou ficção por nós aceite. Na verdade, o seu poder só cresce através de alguns subditadores conscientes, cuja ação tirânica e de corrupção não tarda a tornar-se insuportável. Uma ditadura é a formação de um Estado em que todos têm medo de um e cada um tem medo do outro, de todos. Claramente, é o despotismo que perpetua a ignorância, e essa mesma ignorância perpetua o despotismo. Um bom retrato está num trecho do livro O Último Voo do Flamingo, de Miyakoto, que diz o seguinte: uns sabem e não acreditam. Esses não chegam nunca a ver. Outros não sabem e acreditam. Esses nunca veem mais do que um cego. No geral, o motor dos fenômenos ditatoriais é o medo e a ilusão aceita por muitos. Direi mesmo que a maior parte de nós não odeia a ilusão, mas as consequências deploráveis e hostis de certas espécies de ilusão, e o pior de tudo é ter medo do medo dos que nos rodeiam. Sem estas memórias do passado, sejam regionais, locais ou do mundo, e sem a responsabilidade de concretizar o futuro e não apenas sonhá-lo, o momento do presente pode ser concretizado num vazio de inação. Como referiu Nelson Mandela num discurso em 2005 no seu país, por vezes cabe a uma geração ser grande. Podeis ser essa grande geração. Deixai a vossa grandeza florescer. Encerro este prefácio com um elogio à condição pouco reconhecida da mulher e transcrevo uma parte curta
da opinião do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, numa entrevista dada em 2007 ao El Tiempo. Se virmos a realidade, as mulheres são mais sólidas, mais objetivas, mais sensatas. Para nós, são opacas. Olhamos para elas, mas não conseguimos entrar lá dentro. Estamos tão empapados de uma visão masculina que não as entendemos. Em contrapartida, para as mulheres, nós somos transparentes. Acrescento ainda outros aspectos da vida não visíveis e que não podem ser metrificados, só sentidos e recordados. No caso concreto, sobre o amar ou o amor, não o carnal e o da paixão, as mulheres são, de longe, muito superiores, mais disponíveis no seu sacrifício pessoal para o benefício do bem-estar geral. Essas mulheres que marcam vidas e que muitas de nós transportamos na nossa memória são as melhores seres que medeiam e cultivam afetos, alegrias, amparos e as mais fragilizadas, sendo os melhores intermediários entre o equilíbrio da humanidade e os homens. Há quem afirme que o homem está colocado onde a terra termina, já a mulher onde começa o céu. Educar, amar, sofrer, sacrificar-se tem sido onde a terra termina, já a mulher onde começa o céu. Educar, amar, sofrer, sacrificar-se tem sido a marca constante na vida de muitas mulheres. A vida no geral é frágil. Não temos nada de Deus. No entanto, lutar de forma digna e obstinada é algo profundo e natural na condição da mulher. O que o leitor irá ler a seguir talvez o ajude a entender, no final do livro, estas últimas frases deste prefácio. Boa leitura, do editor. Esta foi uma leitura do projeto Clube do Livro. Podes encontrar na página do Facebook, Clube do Livro Angola.